Mas me conta aí um dos casos de sucesso do NEP. Bem, a gente tem um caso que eu acho bem interessante de uma pessoa, a gente já acompanha desde 2011. Ela casou muito cedo, terminou engravidando aos 16, 17 anos, e aí ela não sabia que ela tinha uma má formação no cérebro, e ela teve um aneurisma, já perto da finalização da gravidez, foi desenganada na UTI, queriam antecipar, né, a cirurgia cesárea, porque achavam que ela não ia suportar para poder salvar o bebê. Ela terminou sobrevivendo e aí ficou com muitas sequelas. Nesse processo de sequela, quando ela retornou do quadro dela, ela não reconhecia o filho, ela não lembrava que tinha passado pela gravidez. Então, ela teve todo o processo de rejeição, essa criança, e passou a ter uma vida cheia de limitações. Ela ficou com limitações motoras muito importantes. Então, teve que passar pela reabilitação, só que assim, não voltou a ser mais como era antes. Né? E aí ela fez a tentativa de suicídio, fez algumas outras vezes. Na penúltima tentativa de suicídio, o filho estava com 4 anos de idade. Quando o filho encontrou ela desfalecida no chão e foi chamar a avó e foi dado socorro a ela, foi quando ela chegou para a gente. Né? Então, ela chegou para a gente, além de ter tentado suicídio, além de estar muito deprimida ainda, com um quadro neurológico importante, porque ela teve que colocar uma válvula, né, por conta do processo dela neurológico. Então, ela tinha parado de estudar, ela não conseguia decidir mais nada da vida dela, passou a ser muito dependente, tanto do esposo, à época, como da mãe. E aí nós fomos trabalhando com ela, né, de que o fato dela ter limitações não significava que ela não tinha ainda capacidades que ela até desconhecia, essas capacidades. Então, a gente trabalhou muito no sentido de que era importante que reconhecer a limitação, entender a restrição e trabalhar habilidades e potencialidades. Então, ela voltou a estudar. Eu não vou conseguir voltar a estudar, vai ser difícil. Voltou a estudar, finalizou o ensino médio, queria muito poder trabalhar. A gente fez o encaminhamento dela, ela fez adaptação para o mercado de trabalho, começou a trabalhar, tinha o sonho de entrar na faculdade. Isso para alguém que jamais se imaginava terminando o ensino médio. Passou em veterinária na UFBA. Olha que legal. Depois ela passou em ciências sociais na UNEB. E hoje ela está no 5º semestre em sociais, né? Conseguiu iniciar uma nova relação afetiva, porque o casamento já tinha acabado há muito tempo, mas ainda havia uma relação de apego a esse relacionamento anterior. E hoje ela fala assim, ela falando ontem sobre consensualidade no relacionamento, né? Eu vou ser socióloga, eu vou ensinar na escola, eu quero ensinar para adultos. E ela me dizendo ontem, eu estava atendendo ela, ela falou assim, Mai, eu nunca imaginei que eu estaria onde eu estou. Eu nunca imaginei que eu conseguiria crescer tanto. Hoje eu sei que eu posso. Hoje eu tenho uma casa, hoje eu estou fazendo faculdade, eu tirei meu ensino médio que eu não imaginava, hoje eu tenho um namorado, hoje eu consigo ter o meu quarto do jeito que eu quero, hoje eu me sinto gente. Né? Então foi um trabalho assim, exaustivo, né, Cíntia? Uhum. Exaustivo porque ela precisou se empenhar muito também para poder se permitir. Né? A gente tem esse caso, tem outros casos também de uma usuária que também não tinha parado de estudar. E ela tinha muita vergonha, né, de ler. Ela disse, eu não vou voltar a estudar não, porque eu tenho vergonha de ler. E aí a gente começou a falar um pouco de como era a infância dela. E ela descrevendo para mim a infância dela, da fazenda do pai até a escolinha onde ela estudava. Brincando, sentindo cheiro de mata, de lama. E eu perguntei o que acontecia geralmente nesses momentos. Aí ela disse assim, meu pai pedia para eu pegar o graveto. E eu tinha que escrever com o graveto, você é cheirosa, você é linda, você é gostosa. O pai forçava ela a ler, escrever e abusava dela. Tá. E aí o que acontecia? Como ele forçava ela a ler aquilo, ela foi se sentindo incapaz de ler. Então chegava na escola e não conseguia ler. Porque durante anos ela foi abusada por esse pai, terminou tendo uma filha desse pai, né? E parou de estudar. E depois que foi para lá, para o NEPS, ela voltou a estudar. E começou a fazer, tirou o ensino fundamental, depois ensino médio, ficou faltando a redação do Enseja. Eu não vou conseguir escrever, Maíra. Eu falei, vamos lá, vamos pensar o seguinte. Tem um poeta brasileiro, Gregório de Matos, né, na época que a gente já estudou na escola, né? E aí tem uma poesia dele que é Para a Freira que de pica-flor me chamou, né? Aí eu peguei essa poesia, e peguei Gatinho Angorá, de Sandro Becker, né? E aí eu falei a ela, olha, veja o que você consegue fazer dessas 2 poesias, né? E aí ela fez uma poesia,
a partir de Parafeira, que Pica-Flor me chamou, de Gregório de Matos e da música Gatinha-Guará. E quando ela viu que ela conseguiu fazer aquilo, ela disse assim, eu consigo escrever. E aí ela fez uma redação e conseguiu passar no ensejo. Que legal. E conseguiu tirar o ensino médio. Né? Então, assim, são pessoas que muitas vezes chegam despossuídas de esperança, mas que aos poucos vão conseguindo encontrar novos caminhos, novas formas de existir. Bem legal. É forte, mas é bem legal. É isso aí, meninos. Eu fiquei curioso com uma coisa. Quando vocês percebem que não precisam mais acompanhar ou tem que estar sempre acompanhando, mesmo que com intervalos maiores? O que a gente tem trabalhado assim. Alguns usuários a gente começa a espaçar mais os atendimentos individuais. Mesmo né? esses casos de sucesso. Por exemplo, essa pessoa que vinha semanalmente para atendimento individual para os grupos, hoje ela vem uma vez no mês para atendimento individual e fica vindo para as oficinas de informação, por exemplo. Então, hoje ela contribui muito com o jornal, né? Com essa informação que a gente torna público para a população de uma forma geral, né? Então, a gente vai espaçando, até porque a gente tem um problema. Já que só tem um NEPS especializado e os outros serviços de saúde, a entrada desses serviços é difícil, então a gente precisaria ter uma rede de saúde para que, ao receber a alta do NEPS, essas pessoas pudessem ser introduzidas no outro serviço para dar continuidade. E a gente não tem plano de caminhar. E aí a gente cria um gargalo, não é, Cíntia? Bem complexo. O CAPS não ajudaria, não? A demanda absurda, altíssima, para um quantitativo muito menor, né, de serviços. Então, o que se propõe, né, como uma rede substitutiva em relação da reforma psiquiátrica, da questão do tratar, né, do ponto de vista da atenção psicossocial aqui no Brasil, precisa realmente assim de uma revisão no sentido de orçamento, se criar orçamento para isso, né, se investir em qualificação de profissionais, ter uma força de trabalho ali, uma frente de trabalho, né, que vai prover a questão do orçamento e também da continuidade desses profissionais no serviço, né? A gente tem aí uma problemática grande, né, que sermos, né, 9 profissionais, sendo que desses 9, 4 apenas têm vínculo permanente. Então, os demais são terceirizados e a qualquer momento podem sair desse serviço, não tem um vínculo ali com aquele... Nossa. O vínculo é um vínculo temporário. Então, assim, o que é que você propõe, né, da pessoa que, assim como está ali temporariamente, né, dentro de um trabalho que requer a construção de vínculos, né, de você ter uma outra forma, né, de se relacionar em saúde. Então, é isso.